Olá, eu sou o Gui, você está no Casal dos Jogos e hoje eu estou aqui para apresentar para vocês mais um vídeo de regras. E o jogo da vez é o Hit Pedal to the Metal. É isso mesmo, esse jogo que tem sido aí bem hypado. Muita gente falando sobre o jogo aí de corrida. Jogo que infelizmente não está disponível no Brasil ainda, mas que a gente confia que logo mais vai estar por aqui, né? Torcemos para isso. E Hit é um jogo que pode ser jogado de 1 a 6 jogadores. Ele tem um modo solo e dura aí uma horinha mais ou menos, 60 minutos. Então se você é maluco que nem eu e já importou o jogo ou conseguiu o jogo de alguma forma, esse vídeo vai te ajudar. Ou se o jogo for lançado aqui no Brasil, eu já tenho esse vídeo registrado aqui para ajudar todo mundo também que quiser, né, o jogo. Sem muita enrolação, vamos lá para a preparação do jogo e para ver como é que se joga este jogão. Bom, antes de explicar as regras do jogo, eu já vou explicar algo bem importante. O jogo ele tem um modo básico, né, que é onde você vai escolher uma corrida lá e jogar. E ele tem um modo bem avançado de torneio, com várias alterações. Eu vou explicar aqui um modo básico, tá? Como é que você vai pegar o jogo. Primeira coisa que você vai ler, né, o primeiro manual lá, para entender como é que funciona o jogo se você quiser simplesmente jogar uma partida. E aí futuramente, se vocês quiserem, se o vídeo engajar bem, a gente pode fazer um vídeo só das regras avançadas, beleza? Então a preparação do jogo, né, o base, a primeira coisa a gente vai escolher a corrida. Temos 4 corridas, são 2 tabuleiros, frente e verso. E o manual recomenda que a primeira corrida seja essa daqui, ó, dos Estados Unidos, que eu já coloquei. Então você vai estender o grande tabuleiro no centro da mesa, é a primeira coisa que nós vamos fazer na preparação. Depois cada jogador vai receber o seu tabuleiro aqui, né, de acordo com a cor do carro que ele vai jogar. Então eu vou jogar aqui com o verde. Eu vou montar aqui um setup para 4 jogadores, mas eu vou mostrar a área somente de um jogador, tá? Por questões de espaço mesmo. Então o jogador vai receber, né, esse peãozinho aqui que representa um câmbio e vai colocar aqui no número 1 do seu tabuleiro. Tá? Essa aqui é a marcha do carro do jogador. Depois o jogador vai receber o seu baralho, tá? Na preparação. Então para começar, os jogadores vão receber todas as cartas com a sua cor. E as cartas são 3 cartas de cada uma dessas de número de 1 a 4, tá? Então o jogador vai receber 3 de número 1, 3 de número 2, 3 de 3 e 3 de 4. Mais essas 3 aqui que são cartas de upgrade. Vendo que elas não têm esse símbolo aqui, ó, de velocidade. Então elas são cartas de upgrade, que vão ser uma de um valor 0, uma de 5 e essa aqui de calor. Adicionalmente, você vai pegar esse baralho aqui de cartas de estresse e você vai adicionar no baralho de cada jogador de acordo com um número que estiver indicado naquela pista. Então essa pista, ó, vai estar marcada aqui e a carta de estresse são essas cartas, tá vendo aí, com esse símbolozinho amarelo e azul, tá falando que vai adicionar mais 3 no baralho de cada jogador. Então cada jogador vai receber 3 cartas de estresse. E essas cartas que sobraram você pode deixar do lado do tabuleiro, que elas podem ser usadas durante o jogo. Depois nós vamos pegar todas as cartas de calor, né, as cartas de hit, e vamos ver também a quantidade que os jogadores começam, nesse caso 6, mas os jogadores não colocam no seu deck, tá, as cartas de calor. Ao invés disso eles vão colocar aqui no seu tabuleiro, no símbolo de motor, então o calor já começa aqui no seu motor. Então você vai botar aqui as 6 cartas de hit, nesse caso dessa pista. Vai distribuir para todos os jogadores, né, 6 cartas, e as demais que sobrarem você pode devolver para a caixa, que elas não vão ser usadas. Então agora os jogadores podem pegar o seu baralho, né, e vão embaralhar, vão colocar nessa área aqui do tabuleiro, que é a área do deck, e comprar 7 cartas, que vai ser a sua mão inicial. Feito isso, como última parte da preparação, nós vamos pegar o carrinho de todos os participantes e aleatoriamente nós vamos colocar aqui no início da corrida, nos espaços, né, de 1 até preencher os carrinhos aqui. Então, aleatoriamente, nós vamos pegar e colocar aqui, ó, um jogador azul, esse é o número 1. O verde vai ser o segundo a jogar. O amarelo, o terceiro, e o vermelho, o quarto. E essa é a preparação. Nós já estamos prontos para jogar Hit Pedal to the Metal. Como é que funciona o Hit? O jogo ele vai ter uma duração aí de a quantidade de voltas que é definida aqui pela pista, tá vendo? Essa pista aqui é recomendado que se jogue 2 voltas.
Nada impede de você mudar isso, né? Quiser jogar só uma volta, por exemplo, ou quiser adicionar mais. Mas aqui já tem a quantidade de voltas recomendadas daquela pista. Então essa pista aqui, quando um jogador cruzar a linha de chegada depois de 2 voltas, né, vai se encerrar a partida. E como é que funciona? O jogo é jogado através de algumas fases, né? Toda rodada vai ter algumas fases que está toda descrita aqui no tabuleiro de cada um dos jogadores. Todas as fases que tem um fundo preto, que no caso são a primeira, a segunda, a terceira e a nona, elas são obrigatórias, ou seja, todos os jogadores eles têm que executar, né, essas fases. Todas as demais são opcionais. Então vamos começar aqui na ordem, né? A primeira fase, que é você escolher a sua marcha, né? Essa fase ela é executada simultaneamente, ou seja, todos os jogadores vão executar ao mesmo tempo. Então a primeira fase, que é escolher a sua marcha. Nesse momento, todos os jogadores, como vocês podem ver aqui no símbolozinho, vocês podem deixar na marcha que vocês estão, vocês podem subir um ou descer um de graça, né? No caso a gente começa no 1 aqui, a gente poderia subir para a marcha 2 de graça, sem nenhum custo, ou nós podemos subir 2 ou descer 2 pagando uma carta de calor, ou seja, de hit. E aqui já vai um conceito muito importante do jogo, que é como nós pagamos calor no jogo, tá? A gente vai usar bastante isso, então notem que quando você precisa pagar calor, você tem que tirar uma carta de calor do seu motor e colocar na pilha de descarte. Então nesse caso, se eu quiser começar aqui já na marcha 3, eu poderia descartar uma carta de calor e já subir minha marcha em 2, a marcha 3, por exemplo. Depois de todos os jogadores terem definido, né, em que marcha que eles vão sair aqui e começar, nós vamos para a segunda fase, que é colocar cartas na mesa, e a quantidade de cartas que nós vamos colocar depende da marcha que nós estamos. Então se você estiver na primeira marcha, você vai colocar uma carta, se você estiver na segunda, 2 cartas, 3 cartas e 4 cartas. Então, baseado nas cartas da sua mão, você e todos os jogadores simultaneamente vão escolher a quantidade de cartas igual à marcha que eles estão, colocada virada para baixo, tá? Então eu vou dar um exemplo aqui, eu estou na marcha 3, eu vou colocar 3 cartas. Agora, depois de todos os jogadores terem feito essa etapa e colocado as cartas na mesa, nós vamos então para a resolução, né, que é a fase 3, onde nós vamos virar e andar os carros. E aí, a partir desta fase, da terceira fase, nós vamos fazer por turno. Então cada jogador vai fazer na sua vez, começando pelo jogador que está mais à frente na pista. No caso aqui, o jogador azul que começaria, né? E aqui eu já vou explicar alguns conceitos do tabuleiro, né? Como vocês podem ver, cada espaço aqui na corrida existem espaço para 2 carros. Então cada espaço pode ter até 2 carros. Vamos supor que o azul já tenha andado até aqui, por exemplo. Sempre depois que você estiver sozinho em um dos espaços, você vai ficar sempre na linha, do lado da linha mais grossa, tá? Por que isso? Você pode ver que em alguns momentos do tabuleiro essa linha ela muda de lado. Porque se um outro carro parar aqui do seu lado, para depois definir quem está na frente, é sempre o jogador que está mais perto da linha grossa, ou seja, quem chegou primeiro naquele espaço. E aí, então, só para vocês saberem, o jogador azul, na vez dele, ele vai executar cada uma de todas as fases. Depois que ele terminar, passa para o próximo jogador, que aí no caso é o jogador verde, que sou eu. E eu vou executar agora cada uma das fases explicando para vocês. A terceira fase é bem simples, que é revelar, né, todas as cartas. E depois de revelar as cartas, nós vamos mover. Primeiro conceito importante na hora de colocar cartas, você nunca pode colocar cartas aqui de calor, tá? Você só pode colocar cartas de velocidade ou cartas de estresse, como foi o que eu fiz aqui. E depois de revelar as cartas, na vez do jogador, ele primeiro deve revelar as cartas de estresse, que são essas cartas aqui, que no momento da corrida ali você está estressado e você é meio imprevisível, né, o quanto você vai andar. Então, quando você tiver essas cartas de estresse para resolver, você vai virar cartas do seu baralho até que tenha revelado uma carta que tenha esse símbolo de velocímetro. Ou seja, jogando uma carta de estresse, a quantidade que você vai andar com essa carta vai ser de 1 até 4, que são as cartas que têm o símbolo de velocímetro. E você vai fazer isso para cada uma de cartas de estresse que você baixou. No caso, se eu tivesse baixado 2, eu ia fazer para uma e depois para outra. Então eu vou revelar aqui do topo do meu baralho e saiu a carta de número 5, que é uma carta de upgrade que não tem o símbolo de velocímetro. Então essa carta ela é descartada e eu continuo virando cartas do topo do meu baralho até sair uma carta de velocímetro. Opa, saiu outra carta de estresse. Descarte. Saiu uma carta de calor. Descarte.
E agora sim saiu uma carta de velocímetro. Então eu vou adicionar ela aqui. Vou somar a quantidade, né, de cada uma das cartas que eu coloquei. E essa vai ser a quantidade que eu vou andar nessa rodada. Neste exemplo aqui, então eu vou andar 10 espaços. Vou pegar meu carrinho e andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cheguei aqui, vou mais para perto da linha grossa. Lembra sempre desse conceito. Um adendo importante é, na hora de se mover, dois carros na pista assim, eles não vão bloquear o seu espaço. Então, se por exemplo o carro verde precisar andar 6 espaços, vai andar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você pode passar pelos carros aqui sem nenhum problema. O que você não pode é parar em cima de um espaço que não tem nenhum espaço disponível para você. Então, nesse caso, se o verde precisar andar 4, ele andaria 1, 2, 3, 4. Não tem nenhum espaço para ele ocupar aqui, então ele vai ocupar o espaço, né, anterior disponível, mais perto. No caso, seria esse aqui. Agora, num exemplo dos carros estarem dessa forma, você andaria 1, 2, 3, 4. Não tem nenhum espaço, volta. Não tem nenhum espaço, volta. E fica nesse espaço aqui. Então os carros eles não bloqueiam a sua passada, você só não pode ocupar o mesmo espaço se não tiver espaço disponível. E agora na quarta fase é a fase de adrenalina. Essa fase ela só pode ser executada pelo jogador que jogar por último, ou seja, quem estava em último quando começou a rodada. Então o último jogador a jogar, ele pode executar essa fase. E no caso de estar jogando em 5 ou mais jogadores, então os 2 últimos jogadores podem executar essa fase. O que é essa fase? Como adrenalina, você pode aumentar a sua velocidade. Então vamos dar só um exemplo aqui para ilustrar. Vamos supor que o vermelho aqui, né, que é o último da rodada, ele andou 5, 1, 2, 3, 4, 5. Chegando nessa fase de adrenalina, ele pode andar 1 a mais. Então ele poderia andar 1 a mais. E também ele vai ganhar um símbolo de resfriamento, que você pode executar na quinta ação, né, na quinta fase, que eu já vou explicar agora. Então voltando aqui para o meu turno, né, que eu estava jogando, na fase 5 eu posso usar esses ícones. O primeiro ícone, né, que eu vou explicar para vocês é esse ícone de mais. O que é esse ícone de mais? Eu posso dar um impulso, tá? Para dar um impulso, vocês podem ver aqui nas marchas, que em qualquer uma das marchas eu posso usar o impulso pagando 1 de calor. Então se eu quiser usar esse impulso, eu tenho que gastar uma carta de calor. Então eu vou gastar aqui, né, lembrando do conceito de tirar do motor e colocar na pilha de descarte. E eu vou dar um impulso. E o impulso ele funciona exatamente como uma carta de estresse. Eu vou virar cartas no topo do baralho até sair uma carta de velocímetro. E eu vou andar aquela quantidade. Então nesse exemplo aqui eu andaria mais 4. Depois eu posso usar os ícones de resfriamento. E isso depende da marcha que eu estiver. Se eu estiver na segunda marcha, eu posso fazer um resfriamento. E se eu estiver na primeira marcha, eu posso fazer até 3 resfriamentos. Somando com aquele, né, da adrenalina, se eu fui o último a jogar, ou o penúltimo, ou o último numa partida de 5 ou mais, tá? E aí como é que funciona esse ícone de resfriamento? É nesse momento, e somente nesse momento, que você vai poder colocar cartas de calor da sua mão no seu motor. Então é assim que as cartas de calor elas voltam para o seu motor. Lembra que quando a gente usa, elas saem do motor e vão para a pilha de descarte. Então, eventualmente, essas cartas de calor elas vão vir para sua mão. E vocês não podem baixar ela na fase 2, né? Na fase de acelerar, de ver quantos que vocês vão andar. Então, nessa fase eu posso gastar ícones de resfriamento. Então, vamos dar um exemplo aqui para ilustrar. Que eu estivesse na marcha 2, eu tenho 2 cartas de calor na mão. Mas por estar na segunda marcha, eu só tenho um ícone de resfriamento, porque eu não fui o último a jogar. Então eu posso pegar uma dessas cartas e colocar no meu motor. Então essa é a fase 5, onde opcionalmente você pode resfriar o seu motor, né, baixar cartas de calor no seu motor, se você tiver ícones para isso, ou gastar calor para dar um impulso e andar mais. Depois nós vamos para a fase 6. Tá? A fase 6 é a fase de aerodinâmica, ou um vácuo. Como é que funciona essa fase? Eu vou mudar aqui só para exemplificar. Se depois dessas 2 fases, né, depois de dar o impulso de andar, eu parei atrás ou do lado de um oponente, eu posso adicionalmente andar 2 casas, como está exemplificado aqui, ó, no íconezinho. Então eu posso andar mais 2 casas porque eu peguei o vácuo. Então nesse exemplo aqui, se eu parei do lado do azul, eu poderia andar mais 2. Ou se eu tivesse parado atrás, também poderia andar mais 2 casas aqui de graça com o vácuo. Depois nós vamos para a 7ª fase, que é a verificação de curva.
Tá? Aqui é uma das partes mais complexas do jogo. Quando você entende isso, todo o jogo flui bem tranquilo. No tabuleiro vocês vão ver que alguns espaços, né, nas curvas tem essa seta mais grossa e um número. Se você passou por essa seta, nós temos que executar essa verificação. E o que é essa verificação? Vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu fui o último a jogar aqui, né, como jogador verde, e eu joguei aqui 2 cartas na segunda marcha e andei 6. Então vamos andar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois, por ser o último, eu posso usar mais um de adrenalina. Então vamos supor aqui que eu usei esse mais um de adrenalina. Então eu andei 7 espaços e depois eu vou para essa fase e eu escolhi não dar o impulso. Tá? Depois eu vim para essa fase e eu usei o vácuo, porque eu parei do lado do amarelo, então eu vou andar mais 2. Quando eu chegar aqui na verificação de curva, eu vou contar todos os espaços que eu andei pelas cartas que eu joguei na segunda fase, adicionar se eu andei aqui na adrenalina por ser o último ou penúltimo numa partida de 5 jogadores ou mais, e adicionar tudo que eu andei no impulso. E eu não preciso adicionar a quantidade que eu andei no vácuo. Tá? Então notem que nessa rodada eu andei 6, mais um porque eu era o último jogador, então eu andei 7. E os 2 do vácuo a gente não conta, né? Então a gente só vai contar a velocidade que a gente pisou lá no acelerador como 7. E vamos comparar com o valor da curva. Se for igual ou menor, nada acontece, você passou na curva ali numa velocidade aceitável. Agora, se o valor for maior... Agora vamos refazer aqui, supor que depois de andar os 6... Ó, eu tava aqui, né? Eu andei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vim para essa fase, eu era o último, eu quis andar um a mais, então 7. Depois nessa fase eu escolhi usar o impulso. Vamos pegar uma carta, pagando uma carta de calor, e saiu uma carta de 4, tem o velocímetro, então eu vou andar mais 4. 1, 2, 3, 4. Depois nessa fase eu não ganharia o vácuo, né, porque eu não estou do lado nem atrás de nenhum oponente. E aí eu vou para a verificação de curva. Então vamos lá, eu passei pela curva 7 e eu andei 2, mais 4, 6, mais 4, 10, mais 1 da adrenalina, eu andei 11. Então eu passei, né, do valor ali da curva, passei muito rápido. Nesse caso eu tenho que gastar cartas de calor equivalente com o que eu passei. Então se eu passei aqui com 11 e a curva era 7, eu tenho que gastar 4 cartas de calor. Nesse caso aqui eu tenho 4 cartas de calor, então eu vou pegar as 4 e colocar no meu descarte e pronto, passei pela curva, deu tudo certo. Agora, no caso de eu não conseguir pagar a quantidade de cartas de calor que eu precisaria, então meu carrinho vai rodar e algumas consequências vão acontecer. Nesse mesmo exemplo, vamos supor que eu só tivesse 2 cartas de calor e eu precisava pagar 4. Então eu vou pagar as 2 que eu tenho, vou pagar o máximo que eu conseguir, e aí quando eu não conseguir a gente vai chegar nesse iconezinho que vai explicar o que vai acontecer. A primeira coisa é que o nosso carrinho rodou e ele vai voltar para o primeiro espaço, né, mais perto disponível antes da curva. Então nesse caso eu voltaria para cá. Depois, baseado na marcha que eu estava, se eu estivesse na primeira ou na segunda marcha, eu ia ganhar uma carta de estresse que vai para minha mão. Ou se eu estivesse na terceira ou na quarta marcha, eu ganharia 2 cartas de estresse que vão diretamente para minha mão. E por último, eu vou reduzir minha marcha, independente de onde esteja, para o número 1. Então nesse jogo, né, acelerar muito nas curvas principalmente pode ser um problema. No exemplo que eu mostrei aqui, eu não deveria usar o impulso, né, porque eu passaria pelo mesmo valor da curva e estaria tudo tranquilo. Eu só usei realmente para mostrar e dar um exemplo para você. Então essa é a etapa de verificação de curva. Notem que algumas curvas, ó, você tem que passar bem devagar, como aqui é 3, 2, 3. Essa curva dá para passar um pouquinho mais rápido. Vamos então agora para a 8ª fase. Na 8ª fase, como vocês podem ver, o jogador, né, talvez ele pode descartar quantas cartas ele quiser da sua mão, né, colocando na pilha de descarte. Mas notem que as cartas de estresse e de calor tem esse símbolozinho aqui, elas não podem ser descartadas de maneira nenhuma. Então o calor, a única forma de você se livrar do calor da sua mão é nessa 5ª fase aqui, usando ícones de resfriamento, né, de acordo com sua marcha, ou se você for o último jogador.
E cartas de estresse você só se livra delas jogando elas na segunda fase, né? E aí pegando uma carta de velocidade imprevisível sem saber o quanto você vai andar. Então vamos supor aqui que nesse exemplo o jogador ele quis descartar essas duas. Ele pode colocar na pilha de descarte. E aí nós vamos para a nona e última fase, que é obrigatória, onde o jogador vai descartar todas as cartas que ele usou e comprar cartas ATT7 na mão. Então a oitava fase é uma oportunidade que você tem de limpar a sua mão antes de renovar ela e completar a ATT7. Então vamos supor aqui ó, que o jogador ele tem 3 cartas, ele precisa comprar mais 4 e só tinha 3. Então nós vamos pegar a pilha de descarte, embaralhar e comprar mais uma carta, né, até completar 7. Então é assim que as cartas de calor elas eventualmente vão acabar voltando para sua mão. E calor ele tem que ser muito bem gerenciável nesse jogo, né, porque senão você pode rodar nas curvas, mas você pode usar eles também para dar um impulso, enfim. Como vocês viram, o calor é muito importante no jogo. Não é à toa que o jogo se chama Hit. Depois do jogador executar a nona fase, então o próximo jogador, né, no tabuleiro, ele vai executar então todas as fases também, até que todos os jogadores tenham executado todas as fases. Então vamos supor que quando começou meu turno eu estava aqui, né, depois de jogar eu parei aqui, o próximo jogador a andar seria o vermelho, depois o amarelo. Parece longo, é que eu acabei explicando cada uma com detalhes, mas o jogo ele flui bem rápido, né? Na sua vez você vai executar todas essas fases bem rapidinho, sem nenhum problema. E aí já é o próximo jogador. E depois de todos os jogadores terem feito isso, nós então voltamos para a primeira fase, onde todos os jogadores jogam simultaneamente, que é aumentar ou diminuir a marcha, depois jogar cartas, e assim nós vamos jogando, até que os jogadores cruzem a linha de chegada na segunda volta nessa pista em específico. E aí a única mudança no final é que tem até um símbolo aqui, ó. Você não vai fazer a sexta fase em pegar vácuo se você ultrapassar a bandeira na última volta. Como assim? Vamos supor que o amarelo jogou e terminou o turno aqui, ó. Ele pegaria o vácuo do vermelho e andaria 2 espaços. Mas como isso faria ele ultrapassar a linha de chegada, então ele não pode utilizar. Da mesma forma, se você já ultrapassou a linha de chegada, você vai andar a quantidade que você tem que andar. Vamos supor que o azul parou aqui. Ele também não vai pegar o vácuo, porque é o final e ele ultrapassou a linha de chegada. E aí quando acabar a rodada, vence o jogador que estiver mais avançado depois de ter ultrapassado a linha. Neste exemplo aqui, ó, eles estão empatados, mas o verde chegou primeiro. Ele está perto da linha mais grossa aqui, então ele é o grande vencedor. Ele pode mover o seu carrinho aqui, ó, pro pódio número 1 e o azul pro de número 2. E os outros jogadores eles podem continuar jogando para ver as suas posições. Se você passou por uma curva e na linha de chegada na mesma rodada, então você não precisa fazer a verificação da curva, tá? Só vai o mais rápido que você puder para finalizar. Isso só se você realmente passou, né, por uma curva e pela linha de chegada, né, no final da corrida. Um outro adendo importante, lembra que eu comentei que nessa fase você não pode jogar nenhuma carta de calor. Agora, num raro caso de você estar de uma marcha que você não consegue jogar cartas além de que sejam de calor, né? No caso aqui eu teria que jogar 3 cartas e eu só tenho uma carta disponível. Então nesse caso você vai virar a sua carta disponível e completar as demais com cartas de calor. E quando chegar a sua vez, né, na fase 3 de revelar, você vai revelar as cartas, mas seu carro não vai se mover nessa rodada. Você vai descartar todas as cartas que você jogou, reduzir a sua marcha para 1 e pular direto para a fase 9, assim passando a sua vez. Então esse é outro motivo que é bem importante você gerenciar as cartas de calor, né? Não ficar com muitas delas na sua mão. E assim que se joga Hit, Pedal to the Metal. Bem simples, né? É um joguinho bem legal, bem gostoso de jogar. E como eu falei, esse aqui é o modo básico, né, onde você vai jogar uma corrida, né, e ver quem ganha. O manual ainda vem com muitos componentes a mais, com fichas de clima, que aí você pode alterar o clima da partida, que vai mudar as regras. Você pode melhorar o seu carro, né, fazer um upgrade no seu carro. Você pode jogar um modo de torneio, né, e aí a posição de cada corrida, onde você vai jogar várias corridas, né, e a posição de cada corrida vai te dar uma pontuação, e no final da pontuação, né, do torneio vai ter um grande vencedor. E entre as corridas você pode melhorar o seu carro, falar com a imprensa, enfim, tem muitos detalhes, como eu falei, todos ali no manual, no segundo manual, né, que eu não vou explicar aqui, mas que se o vídeo der engajamento, quem sabe eu não estudo todas essas regras e depois trago um vídeo pra vocês. Principalmente se o jogo sair no Brasil, né, aí merece
regras avançadas. E se vocês gostaram do vídeo, deixa aquele like, considere se inscrever no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, né, dos novos vídeos que vão sair. Também nos sigam lá no Instagram, @casaldosjogos. Como de costume, ficou alguma dúvida do que eu falei? Bota aí nos comentários. Ou me chama lá no Instagram, que a gente conversa e eu vou tirar a dúvida para vocês. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau! O Insert, esse jogo é muito legal. E olha o tanto de carta aqui da modo avançado.